pessoal, nós estamos aqui para continuar os nossos estudos, os sinais do fim. Você que tem acompanhado desde o primeiro estudo, eu espero que você tenha assistido todos os vídeos, porque é muito importante que você acompanhe desde o início do estudo de Mateus 24 até a nossa passagem pelo livro de Tessalonicenses, depois do livro de Daniel, e hoje finalmente nós vamos começar o livro de Apocalipse, um livro tão profético, um livro é uma visão de João sobre os últimos dias, e é um livro que nos relata exatamente tudo que está acontecendo também nesse tempo e ainda vai acontecer. É um livro muito sério e nós vamos nos aprofundar um pouco mais em alguns capítulos, ok? Somente nos capítulos que falam exatamente sobre os sinais do fim. Vamos abrir então Apocalipse 6, eu gostaria que você pegasse aí a sua palavra, a sua Bíblia, pegasse seu caderno de anotação, porque é muito importante que todos vocês anotem e entendam exatamente tudo que a gente vai estar falando aqui hoje, que é algo muito sério. Esse capítulo é interessante porque eu tenho algumas dificuldades de gravar esses vídeos, né? Principalmente porque nós estamos aí na quarentena, tenho aí os filhos, os afazeres de casa, os discípulos para cuidar, a demanda da igreja, o atendimento com as pessoas. E eu achei muito interessante eu ter separado esse dia hoje, ter dado para hoje, né, exatamente hoje, ter conseguido gravar esse vídeo. E exatamente nesse tempo que nós estamos vivendo, da pandemia, e agora nesse último acontecimento dessa semana aí, do racismo, contra a luta contra o racismo, a questão da violência, e nós vamos ler sobre isso aqui agora nesse capítulo de Apocalipse, um dos sinais, né, os grandes sinais do fim aí. Então esse capítulo fala exatamente da ira de Deus sobre as nações, o juízo de Deus sobre as nações, a ira do Cordeiro, né? Vamos ler até o final para vocês verem que aqui fala sobre a ira do Cordeiro. Então vamos ler para vocês entenderem aí, discernir o tempo que nós estamos vivendo, amém? Então verso 1, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que diziam em uma voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então quer dizer, o primeiro cavalo, o cavalo branco, liberado sobre as nações, né? E havendo aberto o segundo selo, ouviram o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então o segundo cavalo, o cavalo vermelho, para tirar a paz da terra. Nós estamos vivendo já esses dias, né? E que matassem uns aos outros, estamos vivendo aí dias que a paz tem sido roubada, né? Que a violência tem aumentado, a destruição tem aumentado e a morte também. Então temos visto que esse cavalo aí vermelho já foi liberado neste tempo e temos vivido dias da manifestação, né, desta ira aí sobre as nações. Vamos lá ler a partir do verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olheis e eis que era um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança nas mãos. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia uma medida de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem ver. Então esse verso 6 fala do cavalo preto, o qual tinha uma balança nas mãos. Então esse cavalo, ele é o cavalo da fome, né, das dificuldades aí, da crise financeira e da fome. Então que a fome se espalharia então através desse cavalo. E a gente sabe, cavalo preto, e a gente sabe que tantas nações já têm sofrido com a fome, tantas nações já têm aí sofrido há muitos anos com a fome, tantas milhares de pessoas têm morrido por causa da fome, e a crise financeira ainda mais se deteriorando, né? Cada vez mais agora as finanças das nações, e uma crise financeira mundial aí aumentando neste tempo. Não é? Então, a partir do verso 7, havendo aberto o quarto selo, ouvi o 4º animal que dizia, vem ver. E olhei e eis que o cavalo amarelo, preste atenção, o 4º cavalo é o cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha um nome por morte, e o inferno seguia,
e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. Olha aí, com espada e com fome e com pestes e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar das almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, por amor do testemunho que deram, e clamaram, vão com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como um grande terremoto. E a lua se tornou-se como sangue. Amados, aqui fala de um grande terremoto que vai acontecer também com o sexto selo, né? E algumas pessoas têm falado, mas o sol vai se escurecer? Tem isso na palavra? Tem. Aqui em Apocalipse capítulo 6 diz que o sol se tornará negro como um saco de silício. Nós não sabemos por quantos dias, né, exatamente, mas aqui fala sobre isso, e a lua se tornará como sangue. Verso 13, e as estrelas dos céus cairão sobre a terra como uma figueira lança de si os seus figos verdes abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes lhe foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha aí, né? Muitas duvidam, né? E questionam: não, mas Apocalipse capítulo 6 não fala da ira de Deus, fala dos 4 cavalos de Apocalipse, mas não exatamente a ira de Deus. A ira de Deus é que nos últimos 2 versículos diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui em Apocalipse capítulo 6 fala exatamente do dia da ira do Senhor sobre as nações. E os 4 cavalos que seriam, os 6 selos que seriam abertos, e os 4 cavalos seriam liberados. Amados, eu creio plenamente, tá? Eu posso ir contra alguns teólogos, mas eu creio plenamente que esses cavalos já foram liberados sobre a terra. Estamos vivendo dias até que esse cavalo amarelo aí já está aí agindo com mais intensidade. Eu não sei se vocês assistiram um dos vídeos que eu gravei, a verdade sobre o coronavírus. Acho que eu gravei ele bem há 3 meses atrás, bem no início, um sentimento profético que eu tive de que esse vírus foi realmente produzido, codificado, na verdade, em laboratório, foi manipulado por homens, é uma manipulação, um jogo do governo mundial, né, desse último governo aí do anticristo, já uma manipulação desse governo já sobre as nações. Eu gravei esse vídeo há 3 meses atrás, tá aí, você pode assistir. E lá eu falo que, gente, pela palavra bíblica, 1/4 da humanidade vai ser morta, né? Exatamente aqui onde nós lemos no verso, exatamente nesse verso 8 aqui, o cavalo amarelo, 1/4 que vai liberar a morte, e 1/4 da parte da terra, para matar 1/4 da parte da terra, com fome e com pestes. Olha, exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, né? E com as feras do campo. É uma peste aí, uma pandemia se espalhando sobre as nações, e agora, nessa última semana, esse acontecimento aí do racismo, da morte, da violência nas ruas, essas manifestações, né, que trazem tanta violência. Então nós vemos o quanto esse espírito, né, está sendo liberado mesmo, já está sendo liberado sobre as nações. Então eu tenho certeza, convicção, nós estamos vivendo esses dias aqui de Apocalipse capítulo 6 também, além de estarmos vivendo integramente Mateus capítulo 24, e eu acredito que o último selo, ele ainda precisa ser aberto, né? O último selo, que é o grande tremor de terra, esse grande terremoto que ainda vai acontecer, e o sol se tornar
negro como saco de silício e a lua como sangue. Bom, a lua a gente já tem aí visto, né, e vivenciado algumas luas de sangue, mas o sol se escurecer é um dos sinais, os grandes sinais que ainda falta também para os últimos dias. Muitas pessoas falam, mas isso não é bíblico, né? Aí agora achamos aí onde está, né, o escurecimento do sol, não sabemos por quanto tempo o sol vai ficar como um saco de silício, talvez é um grande sinal aí, o sexto selo sendo aberto. Então, gente, muitas pessoas falam, pastor, esses estudos do fim traz um temor no nosso coração. É para trazer mesmo temor, mas o temor de Deus, né? Aqueles que são santos e são do Senhor e têm buscado a purificação, a santificação, nós queremos que aconteça mesmo, que tudo, todos os sinais aconteçam, que toda a palavra de Deus, ela precisa acontecer, né? Para que o Senhor Jesus volte. Nós desejamos, né, e cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Nós desejamos a volta ardentemente do nosso amado, então nós temos que desejar que a palavra de Deus se cumpra e que os sinais, todos os sinais do tempo do fim se cumpram também. Então nós não temos que temer, nós temos que nos alegrar, porque o nosso amado está voltando, não é verdade? E nós estamos aqui o aguardando para o tempo do fim, para esse tempo final. Aí nós somos muito privilegiados como igreja de estarmos vivendo esses dias. Agora, como a gente já tem falado em muitos vídeos e aqui nas lives também, eu acredito que esse é o tempo específico que Deus está nos dando como igreja para santificação, para purificação. Então nós temos que realmente nos guardar diante do Senhor, nos refugiar na presença dEle, ir para o nosso secreto, buscar a vida de oração, sermos casa de oração, gastarmos tempo na presença do Senhor de oração, adoração, de leitura da palavra, de estudo da palavra, porque este é o tempo que o Senhor está nos dando como igreja para nos preparar para o que ainda está por vir. Amados, eu tenho uma palavra profética para ser liberada, que o Senhor me entregou nos 3 dias de jejum que eu fiz a semana passada, e eu estou aguardando o dia de liberar essa palavra, porque é uma palavra muito séria e muito dura também para nós como igreja. Então o Senhor está nos dando tempo ainda para aquilo que está por vir, né? E nós sabemos, se nós estudarmos a palavra e acompanharmos aí, agora mais ainda o livro de Apocalipse, os capítulos que nós vamos estudar, nós vamos saber que serão dias, nós vamos entender que serão dias piores do que nós já temos vivido até aqui. Nada vai melhorar, amados, aqui na terra não. Nós vamos nos encontrar com o nosso amado cada vez mais. Nós vamos melhorar como discípulos, como apaixonados por Jesus, como filhos de Deus. Mas aqui na terra nós precisamos estar preparados como igreja para os dias que ainda estão vindo. Então é um tempo que o Senhor está fortalecendo a sua igreja, é um tempo que o Senhor está trazendo purificação, é um tempo que o Senhor está nos dando para nos santificar, para nos purificar, para consertar, fazer consertos, para perdoar, para reconciliar, né? Aí para consertar relacionamentos aí que estavam destruídos, altares que estavam destruídos no nosso coração, das nossas casas, das nossas famílias, porque é o tempo que o Senhor está nos dando como igreja para nos preparar, para nos santificar, para estarmos prontos para o tempo que nós ainda vamos viver daqui para frente. Então aguarde para os próximos estudos, eu vou me aprofundar um pouco mais, e também aguarde essa palavra profética que eu estou orando aí para liberar, que é algo muito sério sobre os próximos anos que nós vamos viver. É uma palavra que Deus está realmente trazendo um alerta para nós, como igreja, para que nós realmente venhamos nos preparar neste tempo. Hoje, agora, é tempo de preparo, de treinamento e de fortalecimento para os dias que virão. Amém? O nosso Senhor Jesus está voltando. Essa é a nossa grande esperança e a nossa grande alegria. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo estudo. Em nome de Jesus, acompanhe todos.